vamos lá, capítulo 3 de Colossenses. Anísio, continua lendo aí então, né, do 1 ao 4. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. 3. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. É bem interessante porque lembramos que a carta ela é contínua, ela não tem essas separações, essas divisões. Aí Paulo fala, portanto, né? Portanto, por quê? Porque nós terminamos de ler no capítulo anterior aí, ele falando, né, os preceitos doutrinais dos homens, né? Todas as coisas, né, com uso que se destrói, tais coisas como efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, falsa humanidade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, igreja, o que ele está dizendo? Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, ocupem a sua mente com as coisas do alto. Ou seja, Paulo não despreza as realidades terrestres. Ele não despreza. Elas estão aí, as coisas terrestres, as coisas do mundo estão aí. Mas procurar as coisas do alto significa descobrir as coisas novas reveladas em Jesus Cristo. Uma das coisas, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado, que quando a pessoa é batizada, essa pessoa agora, ela passou a ter condições, por meio do Espírito Santo, de entender as coisas que foram reveladas por Cristo. Só que às vezes, né, eu tenho uma impressão que algumas pessoas acham que elas já saem daqui maduras, prontas, preparadas para tudo. E não é assim. Elas agora vão começar a receber as coisas que foram reveladas, descobrir. Por que vai começar? Porque é agora que ela recebeu o Espírito Santo. E as coisas do alto se discernem espiritualmente. Porque quem perscruta a mente de Deus é só o Espírito. Então é agora que o Espírito Santo, agindo em você, sobre você, ele vai te trazer a revelação das coisas lá do alto. Mas você deve o quê? Buscar. Não é que ele vai forçar uma ação. Nós não podemos classificar as pessoas como maduras. Quanto tempo você tem de igreja, irmão? Eu tenho 20 anos. De repente, essa pessoa não tem conhecimento nenhum, irmão. Não julgue as pessoas pelos anos que ela está na igreja. Às vezes ela entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano. E aquela pessoa não cresce, aquela pessoa não amadurece. Aquela pessoa continua ainda uma criancinha agitada. Porque tempo de conversão, isso não te dá maturidade. O que te traz maturidade é você buscar, pensar nas coisas lá do alto e buscar as coisas lá do alto, você batendo, você abrindo as portas, o Espírito Santo vai te dar, né, vai revelar para você, tá? E você então vai começar a descobrir essas coisas. O cristão já vive ou participa da vida, né, que Jesus vive no mistério de Deus. Veja bem, a igreja é algo espiritual. A igreja não é isso que a gente vê aqui, irmãos. A igreja não é isso aqui, ó, tá? Eu já vi algumas pessoas falar assim, aqui a gente vive um pedacinho do céu. Eu não sei se a gente vive um pedacinho do céu aqui, não. Sei não. Que você tem um acesso privilegiado, né, dos manjares de Deus, tá? Você tem comunhão com Deus, você tem o privilégio de falar com Deus, você tem a orientação de Deus, mas neste mundo, você dizer que você vive um pedacinho do céu, não sei.
nas congregações, eu tenho minhas dúvidas também, porque a gente vê que impera ainda dentro das igrejas, né, que é muito forte ainda as discussões, as divisões, as intrigas. Tem congregação perfeita, tá? Preconceito, tá? A soberba. Isso impera dentro das igrejas, das congregações, né? O aceitar, o não aceitar, o concordar, o não concordar, sabe? Então, não sei se isso aqui é um pedacinho do céu. Jesus, no seu ministério, Jesus se retirava constantemente para falar com o Pai. Jesus tinha a sua comunhão com o Pai, né? E chegou por um momento em que ele estava tão cansado, tão fragilizado, porque estava nessa carne. E ele então sobe em um determinado lugar e leva Pedro, Tiago e João, e ali há uma transfiguração. Vem Moisés e Elias e conversa com Jesus. E aqueles 3 homens, olhando aquilo, nós estamos falando de Pedro, Tiago e João. Eles veem aquilo. Qual foi a atitude deles? Senhor, vamos fazer uma barraca aqui, vamos ficar aqui mesmo. Num momento, eles pensaram nos seus, né? Então, você vê que Jesus foi transfigurado e veio Elias e Moisés conversar com ele. Então, não sei se aqui é um pedacinho do céu, não sei não. Aqui é um lugar onde nós somos desafiados, né? Onde a palavra te incomoda, ela tira você da zona de conforto, ela mexe com toda a sua estrutura, sabe? Ela sabe das suas fraquezas, das suas dificuldades, tem coisas que você tem que trabalhar na sua vida, você tem que mudar. Se não mudar, não adianta, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, condenar ninguém, mas tem a palavra de Deus que Jesus disse, essa sim é que vai fazer a diferença no final, no dia do juízo, sabe? Então é um desafio que nós temos, né? Aqui eu vejo, nós temos homens, mulheres, que no meu ver estão se esforçando para um dia poder estar com Jesus na eternidade. E eu creio nisso, né? Mas a gente vê a luta e as dificuldades de muita gente, que não compete a gente julgar, né? Quem vai estar lá, quem não vai estar lá. Mas o que Paulo deixa bem claro aqui, nesses versículos, que a gente tem que se envolver, relacionar com as coisas do alto, né? Participar, né? Quando você se relaciona com as coisas lá do alto, o que é as coisas lá do alto, irmão? Doutrina, a palavra de Deus, envolver com o Espírito Santo, conhecer Deus dia após dia, desenvolver a graça, a misericórdia na sua vida, sabe? Ser bondoso, ser generoso, são essas coisas que são do alto, é o fruto do Espírito Santo, são essas coisas que vão de fato manifestar a pessoa de Cristo na sua vida, é o que o Brian mencionou aqui. Às vezes a gente quer tacar pedra, né, nas pessoas do mundo, né, nas pessoas pagãs, ou que têm algum tipo de crença que não é, que acreditam, né, em outras coisas, mas eles têm uma generosidade que nós não temos, sabe? Eles ajudam o próximo que a gente não ajuda, sabe? A gente prega um amor, talvez eles não pregam com a mesma competência, porque eles não têm os acessos, né, que nós temos, mas na prática eles pregam melhor do que nós. E aí? E o que é mais importante? Lembra que os judeus foram, né, Jesus condenou eles nesse aspecto, eles conheciam bem a lei, mas na prática, tanto é que Jesus falou assim, ó, ouvem tudo que eles falam, mas não praticam as coisas, não fazem as coisas que praticam, entendeu? Então, às vezes pessoas manifestam Cristo sem conhecer.
que nem através de uma tradição que se tem, eles trazem a memória daquele que é o Salvador, aquele que veio, morreu nesse mundo, e ali eles abrem a casa para receber pessoas, ali eles vão para um asilo, ali eles vão levar comida para os pobres, ali eles vão fazer um monte de coisa. E o que a gente faz? Então, acho que é só um ponto para a gente poder refletir. Né? Eu me incluo nisso, irmãos. Por isso que eu prefiro ficar calado, não falar. Porque eu olho para mim. Né? Eu sei que tem muitos pagãos que fazem muito mais do que eu, como cristão, poderia fazer. Tem muitos que não são cristãos, que têm muito mais, são muito mais generosos, misericordiosos do que nós. Entendeu? Que doam mais do que a gente. Então, a gente não é só, né, envolver com as coisas, pensar nas coisas, isso é fundamental, tá? Essa participação deve crescer e concretizar-se cada vez mais na história. Quando Jesus estiver plenamente manifesto através do testemunho dos cristãos, através do testemunho do cristão. A diferença é essa. Manifestar Cristo na sua essência, na sua pessoa, nas práticas. Às vezes a gente fica discutindo coisas, irmãos, que não vai te levar a lugar nenhum. São opinião, são... O Enio fala uma coisa bem interessante, né, que, irmão, escreve um livro sobre isso. Se você quer trabalhar isso, glória a Deus, vai. Dedica horas, tempo, dinheiro nisso aí. Mas pegar um assunto que vai trazer qual o crescimento para a Irmandade? O que tem que trazer, né, tem que ser falado de uma forma pública, é aquilo que vai trazer crescimento para a igreja, motivação para a igreja, é aquilo que vai dar, que vai tirar a igreja da zona de conforto dela, que vai falar para a igreja ficar cada vez mais vigilante, que a igreja, Jesus está voltando, e aí? Sabe? Você tem que ter uma preocupação, mas também, ao mesmo tempo, uma segurança em Cristo. Senhor, o Senhor conhece, sabe das minhas dificuldades, mas eu não deixo essas minhas dificuldades me impedir de amar o Senhor, de mostrar o meu amor pelo Senhor, de mostrar a minha gratidão ao Senhor. São essas coisas, a igreja tem que ser motivada nesse aspecto. Nós não podemos ser apenas um grupo, irmãos, porque nós não somos um grupo. Nós não somos um grupo. Lembra, nós somos luzeiros, né? E há sobre nós uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. A gente tem pessoas que acham que fazem um favor para Cristo. Tem pessoas que acham que Jesus vai morrer por ela. Jesus já morreu por ela. Jesus já fez a parte dele, irmão. Está aqui. Hebreus deixa bem claro, ele é o suficiente. Se eu estou tendo dificuldade de acatar isso aqui, se eu estou com problema de aceitar o que está aqui, eu já falei com umas pessoas, falei só, irmão, Jesus é o suficiente. Eu não arredo o pé da palavra de Deus, não preciso. Não preciso de apoio de nada aqui para a gente poder confirmar o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é perfeita, é o suficiente. Então Paulo faz essa motivação, buscar e pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. A gente fica aí perdendo tempo, irmão, com as coisas terrenas, né, com o que comer, com o que vestir, seus investimentos, sabe? Nossa, eu vou ter que pintar minha casa esse final de ano, porque meu vizinho pintou. Não, eu tenho que trocar meu carro, sabe? Pensando em coisas carnais. E não, até pensam nas coisas lá do alto, mas a proporção está muito desigual. A proporção está muito desigual. Lembra que lá em Tiago, né, fala assim, o Espírito Santo, não sei se falar geme por ciúmes. O Espírito Santo tem ciúmes de cada um de nós. Sabe por quê, irmão? Porque nós hoje temos uma identidade. Hoje nós temos um selo. Hoje nós pertencemos a alguém.
E aí ele está aqui, quando Jesus ora e roga ao Pai para que enviasse um Consolador, ele fica ansioso, ele fica querendo agir, mas agir assim de uma forma estrondosa na vida daquela pessoa que se rendeu a Cristo. Aí aquela pessoa não dá abertura para ele. Ele não vai forçar uma ação em você, porque as coisas para o Senhor tem que ser por livre e espontânea vontade, tem que ser por meio de uma fé desenvolvida, e você vai aprendendo a amar Jesus. Mas tem pessoas que sequer oram, sequer tira tempo para falar com Deus. Pensa bem nisso. Nós estamos falando de uma coisa básica. Não tira tempo para falar com o Espírito Santo, não entende que Ele está aqui, Ele está querendo agir na vida da Fran. Aí a Fran fica pensando nas coisas terrenas. Fica pensando no cuscuz, no macarrão, pensando, né, num monte de coisa. O Espírito está querendo agir, está querendo levar ela ao pleno conhecimento. Não estou falando que a gente tem que ficar 24 horas, não é isso, irmão. Porque você manifesta o Espírito Santo nas coisas, no seu trabalho, no seu dia a dia, na escola, com as pessoas, nas suas atividades. O que não quer é que você o coloque de escanteio, sabe? Ele não quer isso. Mas ele quer se envolver, quer interagir, quer, né, fazer todas as coisas. Então pensai nas coisas que estão lá do alto, porque morreste. E olha bem, e a sua vida, né, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Veja bem, como que está o seu relacionamento? É individual, porque está dizendo aqui no último versículo que quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele. Vamos ver uma versão diferente? Né, o versículo 4 aqui, ó, da Paloma, uma versão diferente, né? Mas está dizendo assim, ó, Cristo é a verdadeira vida de vocês. Nós temos vida, irmão, nós temos vida em Cristo. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então está dizendo que quando Ele se manifestar, nós vamos se manifestar junto com Ele. Aí lembra lá, não sei se é Apocalipse que fala, que, né, que vai haver o quê? Quando Jesus voltar, o que vai acontecer primeiro? Esses corpos serão o quê? Transformados, ó, manifestar nesse sentido. Mas talvez de muitos não vão ser. Pensa bem, né? Que os corpos serão transformados, os mortos serão ressuscitados, né? Todos terão um corpo incorruptível, ok? E aí vai haver um juízo final, um julgamento final para a igreja, não é para o mundo, tá? O mundo não vai ser julgado, o mundo já foi julgado, o mundo jaz ao maligno. Não há julgamento para o mundo, há julgamento para nós cristãos. Então nós vamos ser manifestados, mas será que no momento do julgamento, o que se diz aí, né, quando Cristo se manifestar, quando Cristo se manifestar, Ele, que é a nossa vida, então você também se manifestarão com Ele na glória. Não sei se vocês lembram, que tem uma passagem da Bíblia, não me vem à memória agora, fala assim, ó, nós seremos os juízes das pessoas. Veja bem, o que é isso? Como que eu vou ser juiz se eu não vou sentar no trono? Mas é através da manifestação da pessoa de Cristo. Por isso, quando as pessoas olharem para nós, elas têm que ver quem? Cristo. Nas nossas atitudes, nas nossas práticas, tem que ver Cristo. Mas tem alguns momentos, entendeu, que eu sou consciente que não é Cristo que está sendo manifestado, mas é a minha vontade. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dobrar os pés, dobrar meus joelhos, orar e pedir a Deus perdão. Fala, Senhor, nesse momento que está sendo manifestado aqui é a carne. É a minha vontade. E eu peço ao Senhor que o Senhor me perdoe. Porque eu morri com o Senhor, eu morri no batismo. Hoje as minhas vontades não prevalecem, mas nesse momento está prevalecendo. Nesse momento eu estou com raiva, eu estou irado, eu estou me sentindo mal. Eu preciso trabalhar isso dentro de mim. Porque eu quero, o meu desejo, que quando o Senhor manifestar,
eu seja manifestado juntamente com o Senhor. Que as minhas obras sejam as obras do Senhor. Que as pessoas vejam Cristo em mim. Que as pessoas possam olhar e falar assim, você é diferente. Não é porque você é bonitinho, você tem um corpinho bonitinho, uma carinha bonitinha, um sorriso, nada disso. Mas é porque elas vê a imagem de Cristo através das suas atitudes, das suas ações, do seu caráter. São essas coisas, irmãos. É através disso. Então, aí Cristo está sendo manifestado. Por isso que Paulo, nessa orientação, dizendo, né, busquem, pensar nas coisas lá do alto, para combater o quê? Combater o paganismo, combater o judaísmo, combater essas coisas que são vãs, que não vão levar a lugar nenhum. As leis judaicas tiveram as suas importâncias, sim, mas elas foram cravadas na cruz. E hoje a gente não vive mais debaixo de leis, a gente vive debaixo de Cristo. Ok? Então é nesse sentido que Paulo está dando a dica, né? Que para as pessoas poderem se libertar, elas vão buscando as coisas lá do alto. Então essa participação se tornará o quê? Completamente manifestada. Anísio, continue aí. Do versículo 5 ao 17. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos mal e ganância, que é a idolatria. 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticam quando costumam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Até o 17, irmão. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Que lindo, né? O texto é bem bonito, bem rico, né? E assim, a igreja de Cristo, irmãos, ela tem que ser uma igreja misericordiosa, uma igreja de amor, uma igreja pacífica, né? Uma igreja que as pessoas sintam-se bem dentro dela, as pessoas sintam-se confortáveis dentro dela. Confortáveis em quem? Não nos homens, mas é porque esses homens vão manifestar a pessoa de Cristo. E a palavra, então, traz esse conforto, né? Então, o início desse texto, né? Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena.
Ou seja, antes do batismo, os cristãos, né, passam por uma transformação radical. Antes não, através do batismo, né? Através, eu que li errado aqui, passa por uma transformação radical. E, de novo, só lembrando, os colossos eram um povo pagão, né, que foi alcançado com a palavra de Deus. Judaizantes chegaram ali, envolveram também, enchendo, né, aí a cabeça deles, mas era um povo pagão. Então as práticas não eram as práticas das leis e não era a prática da cristãs, porque as cristãs receberam por meio de Epáfras. As leis judaicas eram os judeus, mas eles eram pagãos, então muita coisa era normal no meio deles, uma coisa que era vivo no meio deles. E Paulo cita: fazei morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascivas, né? Eu gosto desse texto, irmãos, e já vi alguns irmãos, para mim, eles cometem alguns equívocos. Por quê? Porque por mais assim, tem algumas famílias que a gente conhece, tem pessoas que elas foram criadas, não dentro de um berço cristão, não dentro de um berço judaísta, foi criada nesse mundo, mas não era comum essas práticas, sabe? Essas práticas de prostituição, de impureza lascívia, desejo maligno, de avareza, de idolatria, ok? É por isso que nós devemos conhecer as pessoas, conhecer o histórico, que às vezes você pega um texto aqui, né, e fala assim: igreja, fazei morrer a natureza terrena na sua vida, a prostituição, igreja. Poxa, talvez a mulher está me chamando de prostituta. A gente tem que ter sabedoria, tem que tomar certos cuidados ao falar certas coisas diante de uma irmandade, diante de um grupo de pessoas. Se você não conhece as pessoas, tome cuidado no que você está dizendo, porque você pode estar sendo equivocado. Porque a pessoa pode chegar e falar assim: irmão, deixa eu te perguntar, Júlio, você me chamou de prostituta? Porque eu não tinha essa prática. Que tipo de prostituição você está querendo que eu faça morrer dentro de mim? E aí? Vocês estão vendo? Por que Paulo fala isso aqui? Porque foi chegada até ele, por Epáfras, por eles serem pagãos, isso era uma prática. Você pega a carta de Coríntios, o povo lá, os homens, tinham a prática, os homens casados, eles chegavam do serviço, deixavam as suas mochilas, suas coisas dentro de casa, e ia para o templo da deusa Diana, né? Deusa Diana. Era uma prática. Era comum deixar a esposa lá e ia lá. Pensa, irmãos. Então a gente tem que tomar certo cuidado, porque às vezes você cita coisas diante, você está chamando a pessoa de prostituta. Não, ainda não sou cristã, mas é assim que vocês tratam as pessoas, está me chamando de prostituta? Você não me conhece. Eu venho de uma família que não são cristãs, mas eles têm caráter. São pessoas honestas, são pessoas que meus pais não ensinaram a gente a ser assim, se prostituir. Mas quando Paulo fala isso, ele fala com base, conhecendo, sabendo o que está falando. A mesma coisa de Cristo. Quando Cristo falava as coisas, né, ele falava sabendo o que estava falando. Porque, então, por isso que nós temos que ter convivência, tá certo? Então, através do batismo cristão, né, as pessoas passam por uma transformação radical, deixam de pertencer à velha humanidade corrompida. Acho que é mais fácil, que é melhor. Nós éramos corrompidos, nós nos tornamos corrompidos no momento em que nós perdemos na queda do homem aqui, no momento em que a glória de Deus deixou de agir.
plenamente na vida do homem, um homem se corrompeu, aqui se tornou o velho homem, e até aqui, em Cristo, Cristo vai trazer para nós uma nova identidade, do novo homem em Cristo. Então, quando faz morrer o velho homem, você vai deixar de pertencer à velha humanidade, né? Uma humanidade corrompida, e começa a viver a nova humanidade. O novo homem novo, ok? Que é a criação realizada em Cristo. O novo Adão, a imagem de Deus. Olha o capítulo 1, versículo 15. Então, ele fala, né? Este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E uma vez que nós fomos criados em Cristo, somos chamados agora de irmãos em Cristo. Ele é o primogênito. Então, por isso que fala que o primeiro Adão, porque o primeiro Adão era o quê? Perfeito. Antes da queda. Lá fala, fazer a imagem, tá? E a igreja, irmãos, é a imagem do seu cabeça. A igreja de Cristo é pura, santa, imaculada, inacessível. A igreja de Cristo é perfeita. Mas nós não estamos falando de uma perfeição que nossos olhos veem. Mas o que ele está dizendo é que nós podemos agora, você está inserido numa igreja que é perfeita, porque Cristo é perfeito, e esta igreja agora, ela tem a capacidade, por meio do batismo, porque lá nós fizemos morrer o nosso velho homem, o homem corrompido, ok? E agora o novo homem, ele cita como o primeiro Adão, tem plenas condições agora de manifestar na prática essa perfeição. Mas a perfeição na prática é a perfeição de quê? Da manifestação daquele que é o cabeça, que é Cristo. A imagem de Deus. Veja bem. Então, o novo Adão, a imagem de Deus, segundo o capítulo 1, versículo 15, na comunidade cristã, semente da nova humanidade, gerada em Cristo, e mortos com Ele na cruz. Nós somos sementes perfeitas aqui, porque a palavra de Deus foi lançada em nós, e ela germinou, mas ela germinou o quê? O que foi germinado? A perfeita palavra do poder de Deus. E hoje, então, quando você morre, você nasce uma pessoa em Cristo. Pega a visão do negócio. E é por isso que ele está falando, faça morrer essa natureza velha, né, do velho homem, e comece a viver a nova humanidade. Então, por isso que a gente pode afirmar que nós, como igreja, como cristãos, como membros do corpo de Cristo, temos plena condição de manifestar a imagem de Deus por meio das nossas ações, por meio das nossas atitudes. É um desafio, é uma luta. Porque, a renovação da mente, lembra que nós já falamos isso? Renovação da mente, pensando nas coisas lá do alto, buscando as coisas lá do alto, desenvolvendo uma fé com amor. Veja bem, olha aí, com amor. Então você vai, não que você se torne, irmão, perfeitinho, de jeito nenhum, nós não estamos nessa condição. Nós vivemos num corpo, né, um corpo falho, mas nós estamos falando de algo espiritual. A igreja é espiritual. Quando Paulo fala isso aqui, está falando que vocês têm que ser certinho, bonitinho, que nem muitos tentam atingir isso aí. Aqui, quem tenta buscar isso está enganado, está equivocado, está tendo uma visão contrária da palavra de Deus, né? Mas quando as pessoas olham, chegam aqui e vê, elas vão ver aqui sendo manifestada aqui a graça, o amor, a misericórdia, a bondade, a mansidão, domínio próprio, a alegria. Olha bem, isso tudo é fruto do Espírito Santo. É isso que reina, é isso que deve ser manifestado, tá? Na comunidade cristã, sementes da nova humanidade, geradas em Cristo, e mortos com Ele na cruz,
pessoalmente juntados simbolicamente com ele no batismo. Olha o versículo 2:13 diz assim, né? 2:13. E a vós outros que estavas mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Eu não preciso de um tempo para perseverar para ser perdoado. Eu, indo para o batismo, que o evangelista, o irmão, a irmã, pregou para você e aquela palavra compungiu o teu coração e você tomou esse propósito, você decidiu. Às vezes, né, isso é até interessante, né, para vocês pensarem, que às vezes a gente quer tirar a confissão daquela pessoa, né? Eu já passei por essa situação, que às vezes a gente quer que a pessoa dê uma confissão técnica, né? Que a pessoa fale com uma propriedade, assim, que ela entendeu tudo. Não, essa aí, poxa, essa entendeu o propósito. E às vezes tem aquela pessoa que, você quer falar alguma coisa, irmão ou irmã? Aí a pessoa, será que ela entendeu mesmo? Não tem nada a ver, irmãos. Lembrando que é algo interno, interior, espiritual. É a pessoa com Deus. E aí a pessoa entra ali, ela saiu uma nova criatura, uma nova imagem, né, unida com Cristo, tá? Ela agora morreu com Cristo e ressuscitou com Ele, simbolicamente ali, tá? E agora o Espírito Santo está agindo. E com o tempo aquela pessoa começa a demonstrar o quanto que foi uma verdade, né, o batismo dela. Por isso que a gente toma muito cuidado nessa questão de pessoas que querem batizar de novo, porque não entendeu. E um ou outro que já conversei com eles, para mim, eu falei, ó, para você, eu estou entendendo que você quer batizar, porque agora você está entendendo, você está entendendo o batismo. Você está entendendo, não é a tua fé. Às vezes sua fé te leva, irmão. Eu não sei explicar, mas eu sei que algo que dentro de mim foi tocado pelas palavras desse irmão que falou comigo. E aí? Veja bem, você vai duvidar? Tem um vídeo que passou, né, dos irmãos batizando uma moça lá em Carlos Prates. Esse domingo eles batizaram uma, mas teve uma outra. Foi até na casa da Sotigu. Um senhor velhinho que eu convivi com ele também, gente boa, já está descansando já. Está na piscina, e o filho dele, como é que chama? Gustavo? Rafael tirou, né, conversando com ela, e depois vocês olham, puxa lá, a igreja de Carlos Prates, aí você viu lá a Rosa, não viu não? Depois você olha lá para você ver. Hã? A filha? Não, quem que é o Camilo? Eu não conheço. Eu sei porque o Rafael, quando a gente estava congregando, estou falando de quase 30 anos atrás, ele era ainda jovem, e hoje eu estou vendo que, até falei com Maria Antônia, como que o Rafael parece com o pai dele, né? Aí ele, conversando com ela assim, de uma forma tão assim, poxa, eu gostei da maneira, sabe, do jeito que foi, e ela falando de uma forma tão espontânea, poxa, e é isso, irmãos, porque às vezes a gente quer que as pessoas, né, demonstrem uma forma bem técnica, né? Não, eu estou aceitando Jesus porque Ele é meu Senhor, meu Salvador, eu entendo que sem Ele eu estou perdida, sem Ele eu vou né, não tem salvação para mim, e agora a partir desse momento que eu vou sair daqui, eu tenho todo acesso, toda a liberdade com Cristo, eu vou viver numa esperança, sabe, a gente quer que as pessoas falem de uma forma assim que me convence, que convence quem está vendo o batismo, né? Não é? Ele não precisa disso. Por isso que Filipe, lá com o eunuco, né, na hora que batizou lá, né, o eunuco, tinha os anjos, o pai, o filho, tudo lá testemunha. Porque às vezes, pessoas que estão presenciando ali,
Falei assim, mas você não tirou a confissão dela? Ela só balançou a cabeça que aceita Jesus e está certo. Essa pessoa tem que confessar, tem que tirar a confissão. Irmão, o importante não é isso. O importante é que a pessoa chegou até aqui, ela decidiu batizar. Né? Exatamente. Sim. Exatamente. A capacitação dela vai vir por meio do Espírito Santo que ela vai receber no batismo. Porque é o Espírito Santo que perscruta e conhece, e sabe que tem afinidade, intimidade, relação com as coisas lá do alto. E vai revelar isso para nós, na medida que a gente precisa. E você vai crescendo, né? Então Paulo deixa bem claro, isso aqui por quê? Para desvincular ele das ideias das coisas carnais, mundanas, paganismo, judaísmo. É isso. Quem te libertou do império das trevas, né, para o reino do Filho foi Jesus. Tá ok? Aí continua dizendo aqui, ó, pessoalmente juntando, né, simbolicamente com ele, a gente já leu, são verdades fundamentais que dão força para matar o velho homem na vida diária. A morte da velha natureza que se manifesta, né, nos desejos ilícitos. A morte da velha natureza que se manifesta nos desejos ilícitos. E pecado da língua, ok? Eu gosto desse ponto, porque para mim isso aqui, ó, é um dos pontos que eu uso para desmistificar a ideia que o Espírito Santo sai da vida do cristão. Porque o que acontece? Eu me tornei novo homem, você se tornou novo homem, você está estudando com a pessoa e fala assim, você está se tornando uma nova criatura, você está se tornando uma pessoa semelhante a Cristo. Por quê? Porque Cristo é o cabeça e você faz parte desse corpo. Não tem como falar que o dedo é diferente da cabeça, porque estão ligados. Pensam bem, é um corpo. Então, o que acontece? Né? Então, nós nos tornamos por meio de quem? Do sacrifício de Jesus Cristo, exclusivamente do sacrifício de Jesus Cristo, do poder de Jesus Cristo. Aí você recebe o Espírito, que Jesus rogou, irmãos. Rogar é diferente de pedir. Ele rogou, ele intercedeu, ele clamou, pediu ao Pai, Pai, envia o Espírito Santo depois que eu partir. Não deixe os órfãos. Não deixe os órfãos. Então, nós hoje matou o velho homem, né? Você mata ele diariamente. A morte da velha natureza que se manifesta na onde? Aí que vem os desejos ilícitos, vem o pecado, aí que ele cita até o pecado da língua. Olha o versículo 8 aí, do capítulo 3. Agora, porém, despojai-vos, né? Eu gostei da versão do Anísio, que fala assim, agora, porém, abandone, tá? Abandone igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Ele continua no 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Aí tem gente que quer, né? Você foi batizado, acha que agora você é perfeito. Você não fala nada, você está eliminando isso aqui no dia a dia, irmão. Faça morrer diariamente a natureza do velho homem na tua vida. Faça morrer diariamente a natureza do velho homem na sua vida. Isso dá muito sentido na questão da perseverança. Dá muito sentido para nós, faz muito sentido isso. Eu ainda luto, irmão, com linguagens, pessoas. Aí que a importância da maturidade. Porque que eu vejo que tem muitas dificuldades dentro da igreja. Porque quando a igreja não amadurece,
quando os homens que Deus coloca para apacentar o seu rebanho, para cuidar do seu rebanho, e a igreja tem que sentir uma segurança nesses homens. Segurança que eu falo, sentir confortáveis nesses homens. Entender que esses homens vão atuar de forma o quê? Espiritual. O que vai falar o que diz a palavra de Deus. O que vai ser um divisor na vida das pessoas, não vai ser o que ela acha, o que ela pensa, o que eu entendo, eu cresci assim, eu aprendi assim, com fulano, ciclano, e assim que é aqui dentro dessa congregação. Não. O que vai atuar, o que vai prevalecer, é o que diz a palavra do Senhor. Então, quando os homens que Deus chama para cuidar da irmandade, que Deus dá a eles esse dom, Deus dá a eles essa capacitação, né, coloca esse trabalho, essa missão sobre eles, e eles têm plenas condições de carregar, de sustentar e de manter isso, porque Deus não coloca um fardo sobre você que você não consiga carregar. Então você passa através do quê? Através da vida. A irmandade, né, ela tem que se sentir segura. Naquela congregação tem homens, tem mulheres que servem aquela igreja, que cuidam daquela igreja, que pregam o evangelho, e nós somos confortáveis naquela congregação. Nós temos confiança nos nossos pastores, nós temos confiança nos nossos presbíteros, e nós oramos, intercedemos diariamente por eles, porque eles nos trazem o conforto. Porque quando você chega perto de um deles, fala assim: irmão, eu pequei. Esse irmão vai falar assim: qual que é o seu pecado? Você pecou fazendo o quê? A primeira pergunta não vai ser essa. Vem cá, te acolher, te abraçar, te dar um conforto, porque é assim que Jesus fez com aquela prostituta. Ok? E vai chamar aquela pessoa. Vamos conversar. Deixar ela confortável. Nós não temos que saber que pecado que é, irmãos. Só da pessoa confessar que ela pecou, Deus já sabe. Não está em oculto. Tem oculto para mim, mas quem disse que eu tenho que saber do pecado? Quem disse? Eu, como um homem, como um pastor, como um presbítero, como um diácono, e se a pessoa... Vem cá, irmão. Vamos orar, vamos, Senhor, tu sabe, mas se é irmão ou irmão, eu quero falar o que aconteceu. Fique à vontade, tenha maturidade para ouvir. Aí, aquela pessoa compartilha aquela dificuldade, compartilha aquele problema com você, e você está ouvindo de forma serena e branda, e vamos orar. Jesus, o sacrifício dele é maior do que esse teu pecado, irmão, essa tua luta. Eu te entendo, porque eu também luto com os meus problemas. Você está se igualando, está se nivelando aquela pessoa. Ela está se sentindo mais confortável ainda, porque ela não está se vendo ali diante de um ser poderoso, que é o presbítero, que é o pastor, que é o pregador, que é o diácono, evangelista, e esses aí são santos. Nada. Quando ele se iguala, é meu irmão, minha irmã em Cristo. E aí Pedro, junto com aquele Simão mágico, eu vejo que Pedro se nivelou a ele e falou: Senhor, o Senhor confiou a mim e disse que o que ligar na terra será ligado no céu. E o que desligar no céu será desligado na terra. E eu te peço que ligue esse homem na presença do Senhor. E ele foi ligado. Então aí, Deus dá a esses homens para cuidar. Senhor, a irmã, o irmão está aqui, confessou o teu pecado, só sabe da luta, da dificuldade. Mas que o Senhor possa, por meio do Espírito Santo, que ele possa entender que essa velha natureza foi morta. O fato de eu manifestar um pecado não quer dizer que eu estou dando vida, que agora está vivo e que está reinando, e que o Espírito Santo me abandonou. Nada disso. Eu ainda falhei. Mas o sangue de Cristo tem poder para cobrir os meus pecados. É isso, irmãos. Não é quer dizer que depois que eu entrei ali, Jesus só cobriu aqueles pecados? Não. Você tem uma vida. Quantos anos que nós somos convertidos aqui? E aquele que diz que nunca pecou, está mentindo. Por isso que a igreja, quando ela manifesta, tem que se manifestar a graça. Então os irmãos se sentem confortáveis.
E aí a igreja, ela vai sentir segurança, ela vai orar pelos seus pastores, vai orar pelos homens que ministram, que cuidam, que zelam por esta igreja, vai clamar ao Senhor e vão viver a sua vida seguras. Porque quando Cristo se manifestar, juntamente com Ele nós seremos manifestados, ok? Né? Então, a morte da velha natureza que se manifesta nos desejos que nós lemos aí, do versículo 8, esses são os desejos. Aí você pensa assim, nós estamos ainda nesse corpo, irmão, físico. Nós temos uma mente que é carnal. E que Romanos fala, se você inclinar para as coisas do Espírito você vai cogitar das coisas do Espírito. Mas se você inclinar para as coisas da carne, você vai cogitar das coisas da carne. E vai ter momento que Paloma vai chegar e falar assim, vai chamar Gisele, falar, Gisele, eu inclinei para as coisas da carne. O que Gisele vai fazer? Pegar um pedaço de pau e dar nela uma surra? Né? Não, sabe? Ela vai conversar e tal, de repente ela decide. E se for uma coisa assim, e aí, às vezes as pessoas cometem erros por talvez não manifestar as suas dificuldades nesse sentido. Às vezes o pecado que ela cometeu pode ser resolvido, por quê? Por alguma necessidade que falta para ela. Aí Gisele ouvindo, ela fala assim, poxa, eu vou começar a procurar os irmãos, procurar os presbíteros, compartilhar com eles. Conversa com o Paloma, você permite eu compartilhar com os presbíteros? Claro, irmão, pode ir lá. Vamos comigo? Vamos. Sentam. Os homens estão aqui para isso, vai compartilhar. De repente aquela necessidade, peraí, essa necessidade sua, a igreja, tem condições de te ajudar, vou conversar com o Ivanildo? Pode. Está vendo? A gente envergonha Satanás, é assim, irmãos. A gente envergonha Satanás mostrando para ele que a gente não fica tristezinho, magoado, deprimido, para baixo, porque eu errei, porque eu sei que o sangue do meu Senhor é poderoso. E eu tenho esperança nele, eu tenho fé nele, eu acredito nele, e ele está operando eficazmente na sua igreja, poderosamente na sua igreja, e ele me ama. O fato de você ter cometido um erro não quer dizer que ele te odeia. Pelo contrário, ele te ama. E aí você agindo dessa forma, ok? Confessando, buscando, lutando contra esses desejos. Eu marquei um texto, depois vocês podem ler, fazendo uma ligação desses versículos do capítulo 3, versículo 8 e 9. Faça uma ligação com Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12, tá? Vocês vão ver lá uma coisa interessante, tá? E aí, quando se cuida, a pessoa toma a sua cruz, né? Ela continua carregando a sua cruz, e obediência a Cristo. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, deixa eu ver, o que eu citei aqui? Tiago, capítulo 3, versículo de 1 ao 12. Aí vocês vão associar, porque eu não venho agora a memória, mas o texto tem a ver também com dificuldades aí. Marcos capítulo 8, versículo 38, diz assim, ó. Marcos 8, 34, falei 38, 34. Então, convocando a multidão e juntamente os discípulos, disse-lhe, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. O que é isso, né? No momento em que eu reconheço que eu cometi um erro, manifestei aquele velho homem que está morto, liga esse texto de Marcos, tá? Irmãos, não fique em cima daquilo, não fique entristecido. Sabe o que Jesus está falando? Tome a sua cruz, continue me seguindo. Errou, confessa, procura o irmão, tome a sua cruz e continue seguindo. É nesse sentido. A gente não pode dar muita ênfase para o pecado dentro da igreja. A gente dá ênfase para a esperança, para o amor, para a misericórdia, para a graça, para a fé. É isso, é dessa forma que a gente vai combater. Mas se a gente, às vezes, a pessoa confessa, e aí você fica lembrando aquela pessoa, daquele erro dela, daquele pecado dela, lançando sentimento de culpa na vida dela,
ela não vai conseguir pegar a sua cruz e caminhar. Porque ela está sendo torturada diariamente, sendo lembrada diariamente daquele erro que ela cometeu. E Jesus está falando, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E isso tem que ser depois do cristianismo, depois do batismo. Que você pecou, irmão, vamos orar. Ô Braia, pega a tua cruz, irmão, continue caminhando conosco. Vamos embora, envergonhe Satanás através da sua fé, através da sua esperança. Você é amado por Deus, você é um homem de Deus. Cuida da sua família, o Espírito Santo continua com você e não te abandona. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Sai dali feliz e vamos embora. É assim. Aí quando Cristo manifestar, vai ser manifestado no Braia, porque Satanás foi envergonhado, porque apesar que nós temos ainda preso nesse corpo, que manifesta essas coisas do velho homem, mas constantemente a gente faz morrer essa velha natureza. É isso. É dessa forma que Paulo vai combater, né? Paulo vai combater, não, dessa forma que ele está mostrando aos irmãos colossenses como combater, né, essas lutas, essas dificuldades. Paulo deseja que os irmãos tenham em mente e manifestam na prática, vivendo sua nova natureza, de novo homem. Não se admitem, né, distinções de raça, religião, cultura, classe social. Ele não cita isso? Né? No qual, no versículo 10, né? O 10 e 11. E vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento. Olha que bacana isso. O novo homem está se refazendo. Se refazendo por quê? Perdemos essa identidade em Adão. Está vendo como que há uma conexão do novo para o antigo? Por que está se refazendo? Porque nós perdemos. Olha, não está se fazendo de novo a primeira vez. Não, a primeira vez foi aqui. Adão tinha pleno conhecimento, pleno acesso, porque a glória de Deus estava em Adão, mas ele perdeu isso aqui. Mas em Cristo está se refazendo. É o que Paulo está dizendo. Ó. Versículo 10. E vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou de novo. Ó. Criação, quem criou? Jesus estava aqui, Jesus não veio aqui, não apareceu aqui. Jesus estava aqui, ele era antes de todas as coisas. Ele estava na criação e nada ia ser feito se não fosse por meio dele, por intermédio dele e com ele. Olha bem. Né? E aí, segundo a imagem daquele que os criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, não pode haver bárbaros, não pode haver escravos, não pode haver livres. Porém, Cristo é tudo em todos. Por isso, quando ele fala para a gente levar uma vida de vigilância, né, porque o que estava acontecendo lá, os pagãos, cítaros, bárbaros, gregos, estavam começando a implantar as ideias deles. Né? Os judaizantes, as ideias da lei, toca nisso, toca naquilo, pode isso, pode aquilo, come isso, pode aquilo. Sabe? Não tem nada. Quem é você? Quem é você, irmão? Não, eu sou descendente de italiano. Fala, opa, cai por terra, estranho aí. Você não é descendente italiano, você é cristão. Aqui todos estão em Cristo. Aqui é cristão, nós estamos em Cristo. Vivemos debaixo das ordenanças de Cristo. O que prevalece é Cristo. Não prevalece as vontades dos gregos, não prevalece as vontades dos judaizantes. Ok? Por isso que ele está falando, não há distinção de raça, de religião, de cultura ou classe social. Todos são iguais e participam igualmente da vida de Cristo. A transformação é coisa prática. Deixar as ações que visam, né, egoisticamente aos próprios interesses, em troca de ações a serviço da reconciliação mútua e do bem comum. Ok? Agindo assim,
deixando o novo homem prevalecer, morrendo a natureza terrena, buscando os interesses do próximo, entendendo que não há distinção entre pessoas, não há classe social entre pessoas. Dentro da igreja não existe isso. Por isso que em todos os momentos, seja quem for pregar, quem fazer uma oração, quem falar sobre ceia, falar sobre oferta, quem tem que tomar muito cuidado para não dar uma ideia que é uma distinção, que tem gente mais pobre, gente mais ricas, tem gente que oferta mais, gente que oferta menos. Ah, se aqui não fosse fulano, ciclano, nossas ofertas estavam para baixo. Espera aí, irmãos. Essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, graças a Deus que tem irmão aqui que ganha bem. A obra do Senhor não está condicionada aos homens. O trabalho do Senhor não está condicionado aos homens. A gente vê um Senhor tirando moeda da boca de um peixe. Isso para ele não é nada. Não é nada. As obras não se definem de coisas materiais, estruturais. Não se define nisso. Todas essas coisas são importantes para nós, é óbvio. Mas isso, né, se um dia isso vir causar alguma divisão, trazer exaltação de alguma pessoa, eu convivi com uma pessoa que ela tinha esse problema. Que ela não, alguns domingos, ela não participava, devido ao seu trabalho. Ok, pessoa trabalhando. Mas onde que ela errou, foi ela dizer que ela ofertava muito. Eu falei assim, irmão, você quer dizer para mim que você compensa a sua ausência no domingo aqui com a oferta? Eu falei assim, não, irmão. Ele errou 2 vezes, né? Uma outra vez foi o final de ano, a igreja fazendo um encontro. Aí ele chegou para mim e falou comigo assim, está vendo essa carne aí, ó, que vocês vão comer? Se não fosse eu, não ia ter carne. Irmão, eu irei naquela hora e dei vontade de pegar o pernil e enfiar na cara dele, sabe? Nossa, deu vontade de falar com a igreja. Igreja, vamos parar tudo aqui. E falar, irmão, pega a sua carne e leva. Ou então deu vontade, né, que Deus pudesse fazer encher de bicho, na hora, como ele fez encher de bicho o corpo daquele Herodes. Que isso, gente? Então a gente tem que tomar cuidado, né, porque a gente está preso em pessoas que acham que se ensoberbecem com essas questões. Você está dando, irmão, dá o que sua mão direita dá, a esquerda não tem que ficar sabendo. Por isso que a oferta é algo pessoal de cada um. Você oferta aquilo que está no teu coração, tá? Você não tem que ofertar, se eu não ofertar, a obra aqui não vai caminhar. Não precisa de obra não, irmão. Não precisa de segundo andar, de que der para construir, constrói. A igreja vai trabalhando. Quem já é os antigos aqui sabe como é que foi essa congregação. Então a gente tem que tomar cuidado, porque essas coisas acabam, né, isso é da velha natureza, né? Isso é coisa egoísta. Tá? Não é pensar no próximo, é buscar os seus interesses, querer se promover, tá bom? Mas quando você busca o serviço do próximo, o interesse do próximo, manifesta a vontade do Senhor, agindo assim, as divisões desaparecem, como fala o versículo 11, tá? No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Quando nós buscamos a manifestação do novo homem, né, da pessoa de Cristo, as divisões desaparecem. As mais apreciadas qualidades aparecem. Quais são elas? Olha o versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha aí, ó, segredinho aí para vocês, quais são as qualidades apreciadas dentro da igreja.
Faça disso um desafio para você. Revestir, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, ternos de afeto, misericordiosos, de bondade, de humildade, de mansidão e de ser longânimo. A compreensão e o perdão têm êxito quando o novo homem se manifesta. O versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, como alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Perdão, irmãos. A igreja do Senhor tem que ser uma igreja perdoadora. Tem que ser uma igreja que manifesta o perdão, que suporta uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros. Eita! Olha aí. Agindo assim o amor uns aos outros, conforme o versículo 14, acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, quando Cristo manifestar, nós seremos manifestados com Ele. E aí já vai tendo a dica aí para vocês. O que vai ser manifestado? É sua carinha bonitinha? É o seu rostinho bonitinho? É o seu corpo top? Né? Que você faz lá o pilates, que você faz lá tirar a barriguinha, né? Você faz uma crença aqui, tira um negócio aqui e tal, aqui nada, estranho, né? Que vai ser manifestado, vai ser o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha aí, olha aí. O que mais? A paz e a gratidão dominam o coração, versículo 15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sedes agradecidos, paz do Senhor, irmão. Gente, eu acho um absurdo quando eu vejo alguns irmãos debochando dessas pessoas que têm, né, tem o costume de falar, paz do Senhor. Eu na rua, quando falo paz do Senhor, irmão, eu falo. Né? Paz do Senhor, a paz do Senhor está contigo, está comigo, então, que bom que está com você, que Jesus é o teu, entendeu? Faz um peixe ali, você conhece isso aí? Ele vai lá também, vamos conversar, ué. Aí tem pessoas, não, paz do Senhor não te conheço, que paz do Senhor? Que isso? Que isso, gente? Ah, para com isso, vai para você ver. É ignorância, é falta do conhecimento, falta de maturidade, falta de aproximação com Cristo. Né? Desenvolver o amor, paz do Senhor, meu irmão. Que a paz do Senhor te acompanhe, que a paz do Senhor te dê um bom dia, que a paz do Senhor te dê sabedoria, que a paz do Senhor esteja com você nas suas decisões, que você decida o que você tem que decidir nesse dia em paz com Cristo, porque as suas decisões vão ser um divisor de água na tua vida, mas que você esteja em paz, e a paz do Senhor esteja com você. Olha aí, né? A paz e a gratidão, né, dominam o coração. Que quando você fala em paz, você está em paz porque você é grato a Jesus Cristo que te trouxe essa paz por meio do sacrifício dele. Aí tem irmão que fica debochando. Acha que é uma bobagem esse negócio de ficar dando paz do Senhor. Né? Não é costume nosso, não tem nenhum problema. Não estou falando que a gente tem que começar a dar paz aqui, não. Não é isso, porque a gente não tem, infelizmente, a gente não tem esse costume. Né? De onde que vem? Eu acho que veio da ignorância mesmo, porque Cristo, né, quando o povo estava lá, os discípulos, os apóstolos estavam morrendo de medo, né, dos romanos, ele chega na casa e fala assim, que a paz do Senhor esteja com vocês, paz seja com vocês. Então não tem nenhum problema, basta você ter sabedoria para usar isso. Não, mas ele é testemunho de Jeová, ele é assembleia, ele é isso, ele é aquilo. Ô, irmão, falta o entendimento, porque se você ter o entendimento, você fala assim, qual é a força da tua paz? Aí a pessoa fala assim, minha força da minha paz é Cristo, sou grata a Ele. Opa, está falando a mesma língua que você, ué. E aí? Então vamos sentar aqui, vamos conversar, eu gosto, vamos abordar esse assunto. Então, ó, a vida se torna exemplar aos outros. Olha o verso 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em
toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Eu gosto desse ponto, desse texto, porque ele está falando assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, que a sua instrução, que os seus conselhos, tá, sejam com sabedoria, sejam louvando a Deus. Você vai dar um conselho à pessoa, você vai instruir uma pessoa, louve a Deus, né? Louvando a Deus com salmos, aqui ele fala com hinos e cânticos espirituais. Depois de um bom momento de conversa com uma pessoa, depois de um bom momento que você está instruindo aquela pessoa, vamos louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, demonstrar nossa gratidão a Ele, por esse momento tão maravilhoso que Ele nos concedeu, da gente poder instruir uns aos outros mutuamente aqui, e vamos crescer cada vez mais. Está vendo? Aí às vezes a gente pega esse versículo para fazer uma abertura, né, no culto de domingo. Ok, mas que passa a informação correta, tá? Que ele não está falando que ele não é que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Aí a pessoa dá ênfase, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Ok, mas a parte B do versículo, a parte A do versículo é é essencial, é a base, é o motivo do louvar a Deus, é o motivo de entoar canções a Deus. Então aqui, pode trazer uma abertura, falar na igreja, mas fale, irmãos, talvez Deus nessa semana pode colocar você num desafio, pode colocar você diante de um irmão que vai te procurar, a gente não sabe o que está sendo reservado para nós. Mas seja no momento de sua instrução, seja no momento do seu aconselhamento, quando você estiver fazendo, que você estiver se instruindo mutuamente com aquela pessoa, que vocês louvem a Deus, que vocês adorem a Deus, com hinos, com cânticos, com salmos espirituais, porque assim a vida se torna exemplar aos outros, porque aquela instrução, aquele aconselhamento, tudo foi por meio da ação do Espírito Santo, na condição de Cristo, na condição do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ele. Né? É por aí. Aí tem irmãos que querem receber, né, por uma consulta de aconselhamento, por uma instrução espiritual, né, uma sessão aí, nós vamos você pagar. Tem isso, viu, irmãos? Estou falando isso porque tem cristãos aí, tem gente, não estou falando necessariamente da igreja de Cristo, tem vários lugares aí que para você conversar com o pastor, você tem que pagar, né? Pedir lá uma instrução, um aconselhamento, você tem que pagar. Consultoria. E aqui, ó, a Deus toda a honra e toda a glória. E também, Deus é plenamente glorificado. Olha o que diz aí o versículo 17, ó. Deus é glorificado, e tudo que fizeste, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Olha aí. Está vendo? Eu só antecipei. Então, tudo tem que ser para honra e glória do Senhor. E aí, a gente vai ler do 18 até o capítulo 4, versículo 1. Pediu a Nisa aí para continuar a leitura. Aí nós vamos encerrar isso aqui. Nós vamos dar um break aí rapidinho, tomar uma água no banheiro. Aí a gente vai voltar no capítulo 4, vai fechar o 4 e a gente vai encerrar essas cartas das prisões. Leia, Anísio, por favor. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como convém a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres e não as tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais,
não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. 22. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Versículo 1. Senhores, deem a seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor no céu. Ok. Então tá. Em algum momento aqui da carta, a gente está vendo Paulo tratar problema, questões de família, problema de relacionamento, questão de marido com mulher. A gente está vendo em algum momento Paulo falar sobre isso? Não estamos vendo isso. Qual que é o problema dessa congregação? O problema está sendo resolvido aqui. O sincretismo, né? Problema de influência do paganismo, do judaísmo e também agora por ele ser cristão. Então isso estava sendo uma mistura na cabeça, na mente deles. O gnosticismo, ascetismo, tá? Então tudo isso que era o problema, que estava levando eles a desvincular, de sair da doutrina que foi levada até eles por meio de Epáfras. É isso que é a base essencial da carta de Paulo aos Colossenses. Por que nós temos que saber disso, irmãos? Porque às vezes as pessoas pegam um contexto, tem gente que quer pegar esse texto de Colossenses e quer aplicar num problema de casais, de relacionamento. Então, preste atenção. Olha, o texto, quando você pega, você nunca pode pegar um texto isolado. O texto que você pega para instruir, para corrigir, para exortar, né, para admoestar uma pessoa, ele tem que ter uma coerência com o contexto. Porque senão você pode estar agindo de forma errônea a palavra do Senhor. Porque Paulo não está tratando problemas de casamento. Isso aqui, nós sabemos, paganismo. Então, eles não estão debaixo de leis de judaísmo, que tinha suas leis quanto à questão de família, de mulheres com marido, aquela coisa toda. Eles são novos na fé. E Cristo, né, a palavra aí do cristianismo, tem a visão. Qual que é a visão para os relacionamentos, para as famílias? Então, por que Paulo cita isso aqui? Por que Paulo pega referência de família? Mesma coisa que está lá em Efésios, ok? Paulo sempre, as exortações práticas desses versículos, do 18 até o capítulo 4, versículo 1, visam o quê? A nova relação mútua com Cristo dentro do corpo que é a igreja. Cristo noivo, igreja a noiva, Cristo noivo, igreja a noiva. Vai haver um casamento lá no céu. Jesus vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva, e vai se unir a ela lá eternamente, definitivamente. Mas aqui ele quer que a gente manifesta essa relação como Cristo sendo o cabeça e a igreja como a noiva. Para que possa haver uma harmonia, um comportamento mútuo entre a igreja. Porque o que está acontecendo aqui é uma distinção, uma divisão de pensamentos, de ideias, de homens, de mulheres, de pessoas, que uns acreditam nisso, que outros acreditam naquilo, uma confusão. Então ele pega, né, ele visa a nova relação de Cristo dentro do seu corpo, que é a igreja. E aí, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 21, eu vou ler para vocês. O que ele fala? Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando-vos
uns aos outros no temor de Cristo. O que Paulo quer que a igreja de Colossos sujeitem uns aos outros no temor de Cristo. Ok? Ou seja, Paulo aplica às relações humanas o princípio enunciado no versículo 17. Qual que é o princípio enunciado lá no verso 17? E tudo que fizeste, pode ler, Isabela. Ah, tá. Então tá, obrigado. E tudo que fizestes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, o que ele quer é que tudo que seja feito, tá? Tudo que seja feito em nome, né? Tudo que seja feito, seja em palavras, seja em ação de graças, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, tudo que está sendo, que acontece, que vai acontecer, tudo que gera dentro da igreja, que seja em nome de Deus, por meio de Jesus Cristo, dando a ele honra e glória a Deus Pai Todo-Poderoso. Fala, Brian. É um princípio, tá? Porque, lembrando assim, os pagãos, para eles era normal, digamos, isso. Ok? Inclusive tem agora uma mania nova agora aí os casais entram em acordo, né, de ter uma relação. Tem um nome que eles estão dando. Hã? Mas é uma relação aberta, inclusive, eu falei, gente, tá vendo? Essas coisas nós temos que tomar cuidado, porque isso está errado. Mas são coisas que o pagão não tinha. Lembram que a lei veio para o quê? Aviltar o pecado, correto? Os pagãos não tinham, gente. Eles eram pagãos, não tinham conhecimento de nada. A verdade está chegando agora. Por isso que a gente tem que ter paciência. Lembra de uma das virtudes, ser longânimo? Porque muitas vezes uma pessoa entra dentro da igreja, aí a gente já quer que ela tenha uma mudança assim, da noite para o dia. E não vai ser, é um processo. Então essas questões ainda eram muito vivas. Da mesma forma, no início da igreja, era muito vivo que as práticas das leis. Tanto é que naquele discurso de Tiago, depois que Pedro foi na casa de Cornélio e viu a manifestação do Espírito, né, por meio que eles também falaram em língua, e o Pedro foi questionado pelos judeus, aí ele leva a explicação para eles, aí Tiago dá uma instrução para, eu estou misturando os textos aqui, a questão de Tiago, né, é em relação a Paulo e Barnabé, vou me informar melhor, só sei que no texto de Tiago, ele explica para que as pessoas possam ainda ter um pouquinho de paciência com aqueles que ainda são da linhagem de Moisés. Que eles ainda carregavam algumas coisas, alguns costumes, mas que eles vão morrer. E isso vai apagar. Ou seja, quando ele fala essa relação de Cristo como cabeça, e a igreja como noiva, marido como cabeça e a mulher como noiva, mas que ambos estejam sujeitos, cada um tem a sua função, cada um tem a sua responsabilidade e que precisam de viver de forma mútua, de forma harmoniosa. Ele sempre está pegando exemplo de quê? De corpo, né? Do corpo, está pegando exemplo de homem, marido, mulher, para que a igreja possa entender qual é a vontade de Deus, né? Mas que todos têm que viver sujeitos uns aos outros, que é o princípio que fala no 17. Sujeição. Às vezes, é por isso que os textos, gente, né, tem gente que fala assim, ó, a mulher tem que ser submissa. A Bíblia está dizendo isso. O homem tem que ser submisso. Eu tenho minha função, meu compromisso, minha responsabilidade, que Deus vai cobrar como marido. Maria Antônia tem a sua função, seu compromisso, sua responsabilidade, que Deus vai cobrar como mulher. Mas se ambos viverem submissos uns aos outros,
Todas as coisas que nós vamos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus e Pai. Se é Ele que vai governar o nosso lar, então as coisas vão fluir. Nós vamos conseguir resolver as coisas dentro do âmbito espiritual. Mas esse texto, Paulo quer resolver o problema da congregação, da comunidade, e está pegando essa questão, né, que o enunciado no versículo 17, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, em benefício do corpo do Senhor, tá ok? Tudo é em benefício do corpo. Note que ele prega uma única moral a todos, homem, mulher, criança, adultos, senhores e escravos. Todos devem ser leais e respeitosos com os outros, todos devem ser leais e respeitosos. Embora Paulo não afaste do modo de pensar da sua época, a sua proposta é um passo para que se reconheça a igualdade de direito entre os homens e para que aconteça importante transformação sociais. Tá? Os direitos são iguais. E quem determinou isso foi Cristo, porque todos estamos debaixo de Cristo. Funções é diferente. Responsabilidades são diferentes. Mas direitos, todos são iguais diante de Deus, diante de Cristo. E dentro no âmbito familiar, e o que Paulo está querendo fazer aqui é desmistificar aquela ideia que um tem mais direito do que o outro, e que um tem menos responsabilidade do que o outro. Não. Homem, mulher, criança, filho, escravo, ele cita tudo isso para que todos possam entender que todos têm que sujeitar uns aos outros, para que as coisas funcionem bem. Ok? Então é só essa dica que eu quero. Vocês podem usar como uma referência para tratar uma questão de família? Pode. Mas tome cuidado para falar com a pessoa um pouquinho desse contexto. Aí a pessoa se sente confortável, porque não é um assunto de problema de família. Paulo pega o exemplo, né, das relações humanas para mostrar o enunciado do versículo 17, que todas as coisas têm que ser para a honra e glória do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Tranquilo? E assim, então, a gente vai encerrando aí o capítulo 3 aí de Colossenses.